Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rodrigo, companheiro de trabalho de vocês, e trouxe hoje uma temática muito importante, que é a construção de uma sequência didática, a rota do aprofundamento. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai entender a origem das rotas, o porquê delas, e nós vamos entender também como você pode construir, a partir da análise do material, a sua rota. Lembrando que a rota, apesar dela ser construída, e ela ter um nivelamento entre toda a nossa rede de ensino, o professor ele tem capacidade dentro da rota trabalhar uma habilidade maior do que a outra, dependendo da sua formação, lógico, e dependendo daquilo que ele tem uma preferência. Isso vai muito de encontro ao novo ensino médio, Então, o que acontece? Na nova roupagem do ensino médio, a gente vai estimular o quê? O protagonismo, as habilidades, as qualidades dos alunos, suas potências, e aí trabalhar em cima disso. Então é por isso que a gente, já dando um spoiler aí, a gente tem a necessidade da rota, que ela vai trabalhar habilidades específicas do aluno de acordo com as suas preferências, e ao longo da sua carreira de estudante e de profissional, essas habilidades vão se acentuando. Tá bom? Então a gente vai seguindo aqui. Dentro da rota, então a gente está trabalhando a temática da disciplina a Vida no Universo. Tudo bem? Então a carga horária é de 20 horinhas, dentro da grande área da ciência da natureza e suas tecnologias. Então, quais são os professores que podem trabalhar essa disciplina? Os professores de Química, Física, Biologia e também, às vezes, na Matemática. É lógico, a gente tem uma preferência para essa rota que seja trabalhada pelo professor de Biologia. Por quê? Porque a gente vai trabalhar uma parte de teoria celular, mutações, variações, Então, uma parte de genética muito forte, mas nada impede que esses outros professores das outras áreas também trabalhem esse componente nas suas escolas, tá? Então, só para a gente compreender aqui, a gente tem, Então, a nossa base curricular e a gente tem os itinerários. Então, a gente vai ter as rotas, vai ter as eletivas, vai ter também o processo formativo profissional dos alunos. Então, o novo ensino médio, para muitos amigos que têm dificuldade de compreender, ele vai trabalhar várias opções para esse novo aluno. Então, essas opções ele vai elencar a partir da sua carreira, digamos assim, dentro da escola, e ali ele vai trabalhar as suas habilidades, tudo bem? Uma coisa muito importante, que a gente tem que lembrar é que o jovem, por a sua característica de formação, ele não vai muito entender o que ele tem habilidade, Então, às vezes ele não consegue visualizar as suas próprias potências. E aí cabe o professor, com seu senso crítico, trabalhar isso com seus alunos, trabalhar essas potências, trazer essas habilidades à tona, para que ele realmente possa alcançar o protagonismo dentro daquilo que a gente espera na escola, nesse novo modelo de ensino. Então, uma rota ela é pensada da seguinte forma, ok? Então, a gente vai ter a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, tá ok? Então, o que vai acontecer? O aluno, na rota, ele não vai só visualizar o conhecimento específico da rota. Ele vai, a partir, tomando posse de algumas informações, estabelecendo um senso crítico, estabelecendo uma comunicação naquele conteúdo e também visualizando naquele conteúdo possibilidades de empreendedorismo ou de engajamento ali de trabalho que ele possa desenvolver em um futuro próximo, tudo bem? Então é por isso que a gente tem esses eixos norteadores dentro da rota. Quando você, professor, for construir também uma sequência didática ou for avaliar uma rota, você vai se deparar com um código, Então, um sistema de código, onde a primeira letra numérica, vai determinar a série, então, se vai ser no primeiro, segundo ou terceiro ano. A gente tem uma identificação numérica da unidade e depois a gente tem, por fim, o semestre aonde essa unidade vai ser ofertada. Então, esse é o código geral para uma disciplina de rota, para que você possa identificar lá e a partir dela construir. A gente tem várias disciplinas estabelecidas, mas hoje, como eu disse, a gente vai ver sobre
a vida no universo, ok? Então a gente tem a partir, né, a gente sabe, você professor já sabe, que a gente vai ter ali os objetivos, as habilidades gerais, as competências, e aí a gente vai ter tudo isso norteando a gente durante o processo formativo. É muito importante lembrar que isso vai depender da sua habilidade específica. Então vai ter professor que vai conseguir desenvolver uma das habilidades específicas de uma melhor forma e outros não tão bem. Então você vai trabalhando isso dentro do seu conteúdo, tá? Então quando você for construir a sequência, também você vai deparar, né, para estabelecer essas seguintes informações aqui. Então você vai ter a carga horária, você tem aí o código numérico da disciplina, né? Então a gente está falando sobre a vida no universo, e as habilidades específicas, né? Investigar e analisar informações, fazer um levantamento de dados, né, de informações ali também, e também selecionar algumas informações. Isso aí, né, então a gente falou de alguns verbos iniciais: investigar, selecionar, analisar, propor, são verbos que colocam sempre o nosso aluno, lembro, no protagonismo. Então a gente tem que trabalhar nos nossos alunos a habilidade de ele ler uma informação, ou ele ouvir, ou ele ver, pode ser por vídeo, podcast, a gente tem que usar essas novas mídias do mainstream aí para a gente poder divulgar informação, e ele, a partir disso, ele entender um senso crítico. Agora só que a gente tem um desafio muito grande, né, na nossa comunidade atual, na nossa sociedade que a gente vive nos dias de hoje. A gente tem que trabalhar esse senso crítico, esse empoderamento de informação, lembrando que a gente tem que combater uma prática que são as fake news. Então, hoje, muito por conta desse excesso de informações e o excesso de pessoas divulgando informações que muitas vezes são inverídicas, a gente tem a propagação disso. Então, eu acho que quando a gente traz essa análise crítica para as informações, elas são muito importantes, porque a gente vê um comportamento atual onde coisas que são, a gente já vai ver isso agora no nosso conteúdo, coisas que já foram debatidas e são leis na ciência, colocadas por terra, sendo colocadas em xeque por pessoas, por amadores, por curiosos, por pessoas que têm uma mínima formação, porque eles sentem necessidade de expor aquela opinião que muitas vezes, na sua grande maioria, é errônea sobre um conteúdo, ou sobre uma teoria, ou como a gente entende o mundo e as coisas que estão ao nosso redor, tudo bem? Então, voltando mais direcionado à nossa rotazinha da vida no universo, a gente vai ter também ali, né, uma habilidade geral, que é utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes da investigação científica para criar e propor soluções nesse conteúdo. Ou seja, pelo amor de Deus, né, professor? Você não vai colocar uma opinião sua pessoal, por exemplo, falando sobre terra plana, né? Então a gente sabe, a ciência sabe que a Terra é redonda. Ou você colocar o aluno nesse tipo de questionamento. Tem que entender que questionar é necessário, mas a gente tem uma base científica que corrobora no nosso questionamento. Então os alunos têm que entender também isso, que ele precisa se expressar, a analisar conteúdos ali científicos, e a partir dele ali ele vai ter uma teoria, um pensamento sobre aquilo, mas ele tem que estar sobre a luz do conhecimento científico e não sobre o conhecimento empírico, curiosidades e tudo mais. A gente tem que lembrar também que a gente, na nossa região, pode trabalhar muitas vezes conteúdos com pessoas, povos tradicionais. E aí eles têm também uma cultura deles. Então, mais uma vez, também é importante deixar claro o seguinte: nós vamos trazer informação científica, nós vamos possibilitar que o aluno analise criticamente isso, mas a gente não vai também querer que o aluno transforme a opinião dele. Tudo bem? Desde que aquela opinião seja fundamentada sobre a sua cultura da sua família. Veja que a gente já estou com você aqui trabalhando como você vai introduzir esse conteúdo sobre a origem da vida na rota com seus alunos. Então é muito delicado. Você não pode anular aquele conhecimento prévio que o aluno tem, mas você também não pode validar muitas coisas esdrúxulas, né? Então o extremo daquilo que é o conhecimento, por quê?
Porque o aluno ele tem que adquirir um conhecimento dentro da escola, né? Então, o professor ele tem que estar sempre pautado, norteado pelos conteúdos, e aí sim, a partir daí, ele pode, uma vez ou outra, expor uma opinião, mas que isso seja muito pontual. A gente tem que ter muito cuidado com isso, até porque você, como profissional, pode ser colocado em xeque por, às vezes, uma opinião, a gente vê muitas vezes exacerbada sobre um conteúdo, tudo bem? Então, é um conteúdo polêmico, ele é um conteúdo sensível, é um conteúdo que dá muito debate, ou seja, ele tem muita relevância dentro do ambiente escolar, né? Então, você está vendo aqui que eu nem aprofundei ainda no conteúdo, só disse o título e a gente já está trabalhando várias informações a partir dele. Então, entrando no conteúdo, você pode usar, inclusive, essas falas minhas já no seu acolhimento. E aí, nessa primeira etapa, num primeiro momento, quando você trouxer, né, ao aluno essa avaliação crítica inicial, o que você tem que pensar? Que, muitas vezes, aquilo que é construído das teorias, da origem e evolução do universo, ela tem algumas correntes. Ela tem correntes religiosas, correntes filosóficas e correntes científicas, tudo bem? E a gente tem que pensar que, por exemplo, antes, quando o homem estava lá ainda correndo, se protegendo nas cavernas, não existia ciência. Existia um senso comum, uma ciência empírica. Então, o que tem que acontecer? Você tem que lembrar que como é que o homem explicava os fenômenos na natureza naquele momento. Muito por conta da oralidade, e aquilo era muito relacionado também à religião. Embora a gente não tivesse uma religião formada no homem primitivo lá, mas ele já tinha costumes que ajudavam ele a se sentir acolhido dentro da sua tribo, então ali dos que viviam junto com ele, e ele se sentia mais, vamos dizer assim, entendendo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E aí a gente tem a origem dos princípios religiosos, depois o homem reflete sobre a sua religião e sobre o seu comportamento e desenvolve as correntes filosóficas, e depois a filosofia, a partir daí, ela é sistematizada, digamos assim, ao longo do processo da evolução do conhecimento, e ela torna-se ciência, né? Então, a ciência nada mais é do que o homem refletindo sobre um fenômeno. Ele não sabia explicar aquele fenômeno, ele foi criando métodos para tentar explicar aquele fenômeno, e o desenvolvimento desses métodos forma-se, então, a corrente científica. Então, tudo que tem a ver sobre a origem do universo e da vida vem muito norteado sobre essas três correntes, por isso que a gente tem bastante debate sobre isso, porque isso vale também de qual corrente influencia aquela pessoa, se é religiosa, se é filosófica ou científica, tudo bem? Então, vamos avançar aqui no nosso conteúdozinho. Então, o que acontece? Viu aí? Já deu um acolhimento, você já vai trabalhar isso, já vai dar aquele burburinho na sala, e aí você vai se alongando sobre a origem da vida a partir daquilo que o aluno sabe, a partir daquilo que o aluno vê, escuta nos cultos, na missa, na sua família, naquilo que ele vê na internet, que muitas vezes ele pode até seguir pessoas, né? Esse é um termo muito importante, né? Seguir pessoas influenciadores que trabalham alguma coisa desse tipo. Acho muito legal também trazer isso, né? A produção de conteúdo científico nas mídias digitais e sociais, né? Nas redes, porque isso faz com que o aluno se engaje em uma temática. Então, ele vai usar a ciência, por exemplo, para poder, né, divulgar a sua mídia, enfim, tudo mais. Então, acho interessante. Pode ser uma proposta de trabalho dentro da disciplina também. Então, após toda essa introdução, você também tem, eu vou deixar aqui também na apresentação um link, tem um videozinho, né, a origem de tudo. Então, são uma sequência, uma sériezinha de vídeos, onde você pode levar para os seus alunos ali para ele poder instigar a crítica, né, e o conteúdo, e ali você colocar algumas perguntas que são, né, do dia a dia, que inclusive você nem precisa do vídeo para fazer elas. Então, atualmente, qual das teorias é mais aceita? Qual foram as teorias predominantes por um tempo? Qual foi o grande marco da mudança das teorias filosóficas do conhecimento? E também ali o que o aluno vai poder gerar como resposta sobre tudo aquilo que ele viu ou que ele já viu em algum momento antes de encontrar aquele conteúdo dentro da disciplina. Depois você vai trabalhar a construção do conhecimento. Então, você
acolheu, levou aquela situação problemática e agora você vai começar a desenhar como é que você vai elucidar o problema de como foi que surgiram as origens da vida. Entendeu? Então, a partir daí, vou deixar aqui para vocês também, você vai ter um processo, né, de construção do conhecimento, uma introdução sobre algumas temáticas, sobre alguns termos usados nesse processo, e isso vai te auxiliar avançando aqui. Então, ainda vou deixar no slide qual é a primeira temática muito forte da construção do conhecimento. O comparativo, né? Então a definição do que é mito, o que é lenda, e como esses mitos e essas lendas ajudaram por muitos e muitos anos as várias civilizações, os vários povos que se espalham aí na superfície da Terra, né? Porque a gente tem várias, a gente vai ver daqui a pouquinho, mitologias, a gente tem lendas, então qual é a diferença? Você pode trabalhar, olha só, toda a parte do folclore brasileiro com as lendas, né? Que é muito rico. Inclusive, você pode fazer um link a uma série que tem lá no Netflix chamado Cidade Invisível, se eu não me engano, que trabalha os mitos, né, da nossa cultura brasileira. Então, você pode ali construir várias vertentes. Veja bem que não é uma disciplina engessada, como eu disse, dependendo da sua habilidade, você vai dar seguimento a isso aí, construindo um conhecimento com os seus alunos. Então aqui, por exemplo, eu já deixo até uma proposta de atividade que já vai tomar um tempo muito grande, que é sobre as diversas mitologias. Quando a gente fala mitologia, até a gente mesmo, né, professor, acha que só tem a mitologia dos Zeus, né, e tal, dos deuses. A gente tem vários deuses e várias mitologias. Então a gente tem a grega, a romana, a egípcia, a nórdica, a celta. Nós temos também uma outra corrente aí que também é muito rica e é uma temática muito interessante, que é também da parte mitológica e das lendas africanas, das matrizes africanas. Então isso aí você já trabalha. Então quando você traz também essa temática das matrizes africanas, você pode já trazer também as práticas religiosas relacionadas a isso. Então, é um conteúdo muito rico que você pode trabalhar ali de acordo com a sua habilidade, tá? Depois de construído todo esse processo, né, então você vai ter já provavelmente um encontro ou dois alunos só nessa parte dessa construção formativa do conhecimento. Você, professor, vai entrar na parte mais, vamos dizer assim, teórica do conteúdo. E aí você vai tratar já os principais evolucionistas, as principais correntes evolucionistas dentro da ciência. E aí você vai trabalhar também, a partir daí, a parte de mutações gênicas, variabilidade genética, tudo aquilo que está associado a conteúdo de genética também, tá? E aí você pode trabalhar isso de forma lúdica também. Então vou deixar aqui, ó, no quadro, você pode trabalhar com charge, né? Eu deixei uma charge simples aqui, mas tem várias que falam sobre a evolução, sobre a origem da vida, sobre as pessoas tentarem compreender como, né, a vida surgiu, a sua organização dentro do espaço. Então é um conteúdo, gente, muito, muito rico. Veja bem, a gente começou, né, a aula de hoje, esse videozinho de instrução, falando o porquê da rota do aprofundamento, como você constrói uma sequência didática. Dentro da rota do aprofundamento, a vida do universo, como você pode iniciar e startar esse conteúdo para os seus alunos. Mas veja que eu deixei muito claro o quanto é importante você trabalhar as várias possibilidades dentro de uma rota. A rota do aprofundamento, ela tem essa propriedade e você, como professor, tem total capacidade de trabalhar isso junto com seus alunos, em qualquer lugar, a partir de suas habilidades e do conhecimento de seus alunos, fortalecendo o protagonismo deles e o desenvolvimento do conhecimento. Muito obrigado, um forte abraço e um ótimo trabalho para você.